Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Mariana, essa é a nossa terceira aula de análise sensorial de alimentos. Na segunda aula, eu postei um vídeo da professora Manuela Montesso. Ela falou muito bem sobre as condições de realizações de testes sensoriais, mas de forma mais direcionada às condições do ambiente de realização dos testes. Eu vou dar uma breve revisada sobre esse assunto, mas eu vou me aprofundar mais em falar sobre os cuidados que a gente deve ter com as amostras e com os provadores. Ok? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conversar sobre quais os requisitos para análise sensorial. Então, a gente vai falar brevemente sobre as condições de realização do teste, sobre o preparo do teste e sobre o provador. Bem, em relação às condições de realização do teste, geralmente se utiliza um laboratório de análise sensorial. Tá? Esse laboratório ele pode ser um local de fácil acesso, ele deve facilitar a operação do teste, deve evitar um barulho aqui, deixa eu fechar essa janela, dá licença. Deve evitar distrações, então é importante ser um local que permita a concentração dos consumidores. Hoje em dia, apesar de toda hora eu falar em provadores, esse termo está em desuso. A gente costuma usar o termo consumidores, tá bom? E o local deve ser livre de odores, então é interessante fazer num local o mais neutro possível, tá bem? Também é importante controlar o conforto físico do participante, do consumidor, então ter cuidado com a questão de luminosidade, temperatura, umidade, como a gente viu na aula da professora Manuela, evitar distrações, então excesso de barulho, ou se tem um movimento, muito trânsito de pessoas entrando e saindo, odores, enfim. Hoje em dia se utiliza muito também in-home tests ou local tests, que são testes em locais abertos ou locais específicos para determinado público. Então, por exemplo, a gente pode ver a realização de testes em cantinas de escolas, em restaurantes. O meu doutorado mesmo, a coleta dos dados de análise sensorial, a gente armou uma tenda mesmo em um dos portões de acesso ali do ICC, do Minhocão, na UNB. Então a gente pegou um público que estava ali circulando e fez os testes lá. A gente montou toda a estrutura, levou isopor, levou cadeira, levou mesa, copos, tem toda uma logística de organização que eu vou comentar daqui a pouco. Mas a gente pode, hoje em dia estão sendo realizados com muita frequência testes fora do ambiente de laboratório, em função da facilidade. E tem muitos estudos já comprovam que não existe interferência entre o local de realização dos testes e o resultado obtido por eles, entende? Então, desde que sejam controlados esses aspectos de conforto físico, distração, seu ambiente livre de odores, etc. Se você tomar os outros cuidados relativos à amostra e os provadores, é indiferente fazer o teste num ambiente controlado de laboratório ou num ambiente externo, num ambiente local, num restaurante, numa escola, numa academia, enfim. Então, hoje em dia, os testes mais recentes, os trabalhos mais recentes já estão usando esses testes em locais mais voltados para o público-alvo do produto, tá bem? Ainda em relação à localização, a gente deve ter uma área de preparação. Essa área de preparação ela deve ser especializada quanto aos equipamentos necessários para a preparação das amostras, para análise sensorial e para análise de resultados, tá? Deve haver uma área especial
para estocagem das amostras, então se é necessário geladeira, se é necessário estar aquecido banho-maria e assim por diante. E aqui tem um basiquinho, uma planta básica, né, em que tem as cabines, uma área para preparação de amostras, uns armários, uma área para preparação das bandejas em que vão ser colocadas as amostras para serem entregues aos consumidores. Pode haver uma sala de análise sensorial, uma sala de orientação, uma sala de espera, enfim. Já nas cabines, né, na área de análise sensorial, é importante estar atento quanto ao número de cabines. O número ideal varia de 5 a 10 cabines, tá? Quando a gente fala em salas de degustação em grupo, pode ser que haja necessidade dessas salas, então nesse caso já é necessário uma mesa redonda para que todos os consumidores consigam se ver e participar do grupo focal, e essa sala também pode ser utilizada para treinamento, tá? Ainda em relação às cabines, é importante garantir a privacidade dos consumidores, evitar distrações, evitar interferência do ambiente e dos provadores, ter um acesso independente da área de preparação para que o consumidor não seja induzido por alguma informação e isso interfira na sua acuidade, na sua percepção do produto. É importante ter uma iluminação adequada, então evitar sombras, ou, se necessário, utilizar a luz vermelha para evitar que uma diferença na aparência já induza o consumidor a identificar alguma diferença entre as amostras. É recomendado também um sistema computadorizado, um sistema para que o consumidor possa se comunicar por meio da iluminação, informando quando ele já finalizou o teste, já pode ser entregue a próxima amostra, por exemplo. O sistema computadorizado ele facilita muito a parte de coleta e análise de dados, então já existem softwares para isso. A coleta de dados pode ser feita, por exemplo, por alguns tablets, alguns aplicativos, ou até por um computador mesmo. Isso facilita bastante na tabulação de dados, porque quando a gente fala em testes sensoriais, existem determinados testes, por exemplo, testes de aceitação, que o ideal é a gente fazer com mais de 100 consumidores, né? Então, e quanto maior o número de consumidores, maior a confiabilidade do teste, né? Até porque às vezes a gente perde consumidores, a gente perde dados no meio do processo, porque às vezes o consumidor ele não entende, às vezes ele deixa de analisar determinada amostra, e ele tem que analisar tudo para a gente poder rodar a estatística daquilo. Então, ter em mão um sistema informatizado é uma mão na roda, tá? Ainda em relação à área de análise sensorial, desculpa, esse slide está duplicado. Às vezes são necessários treinamentos de consumidores, então pode ser que seja necessário um quadro, uma área para apresentação para uma apresentação, para mostrar um slide, um vídeo, algo desse tipo, tá bem? Bem, quanto às condições para realização de testes, né? Primeiramente, em relação ao horário de condições para realização dos testes. Bem, existem 3 correntes, tá? Uma que diz que o ideal é se realizar os testes. Desculpa, gente, desculpa.
é se realizar os testes 2 horas antes ou 2 horas depois do almoço. E aí, é importante. Por quê? Por que isso, né? Porque se você realiza muito perto do almoço, o provador pode estar com muita fome. E se for, por exemplo, um teste de aceitação, ele pode dar uma nota, né? Uma média de aceitação, o resultado pode ser induzido pela fome, ele pode ter uma aceitação maior do que ele teria em um horário em que ele não estivesse com tanta fome, né? Ou se é uma hora logo depois do almoço, ele pode estar com fastio, sem fome nenhuma. E aí isso também pode induzir a aceitação dele de um produto, ou a paciência, a disposição para provar amostras, enfim, tá? Então, bem longe das refeições, 2 horas. Já existe outro grupo que defende 1 hora antes ou 1 hora depois do almoço. Tem uma outra vertente que defende que o teste sensorial ele deve ser realizado de acordo com o produto. Então, para café, leite, frutas, meia hora depois do almoço, pescados, carnes, 1 a 1h30 depois do almoço. Enfim, vinhos, espumante, cerveja, mais pro final do dia, né? E aí vai do bom senso, da opção do pesquisador, do que ele achar mais recomendado, tá bem? Bem, em relação ao preparo do teste, né? Cada produto deve ter uma técnica de preparação que deve ser fielmente reproduzida para cada provador em cada repetição. Deve ser o mais simplificada possível e o tipo, de acordo com a equipe, se ela é treinada ou não, o veículo, enfim, o alimento, o material que vai ser utilizado pode sofrer alguma alteração. Então, por exemplo, uma equipe treinada, ela prova o café sem açúcar, a manteiga sem o pão, certo? O óleo sem um alimento suporte. Uma equipe não treinada, ela já deve provar um café com açúcar, um suco, um refresco com açúcar. E as opções de pão, óleo, geleia, sempre com um alimento suporte. Por quê? Porque essa equipe não é treinada. Aí, nesse caso, é importante tomar o seguinte cuidado. Se eu estou fazendo a análise sensorial de bolo e eu preciso fazer várias sessões para atender o número de provadores, vamos supor, eu tenho que fazer análise sensorial com 200 provadores e eu não vou conseguir atender 200 pessoas no mesmo dia, tá? E o meu bolo ele tem que ser feito no mesmo dia, ele tem que estar fresquinho, ele não pode estar dormido. Então, eu tenho que fazer fielmente aquele produto, eu tenho que seguir a minha ficha de preparação perfeitamente. Eu tenho que, de preferência, utilizar a mesma forma, o mesmo forno, o mesmo tempo de cocção. Por quê? Porque se eu uso um forno diferente, uma forma diferente, um fica mais cru, o outro fica mais assado, outro queima. Eu tenho diferenças entre as amostras e aí essas diferenças entre as amostras podem estar me induzindo ao erro. Eu posso não chegar a nenhuma conclusão ou chegar a uma conclusão que não seja fidedigna, que não seja segura, correta, né? Por quê? Porque houve uma variação entre as amostras e eu quero exatamente verificar na amostra dentro dela mesma. E eu quero verificar se existe variação entre diferentes amostras. Entenderam? Ficou complicado?
Deixa eu tentar explicar. Tá, suponhamos que eu quero analisar 3 tipos de biscoitos, 3 tipos de cookie, tá? Um cookie com 30% de açúcar, um cookie com 20% de açúcar e um cookie com 20% de açúcar e biomassa de banana verde, ok? Eu tenho 3 amostras. Eu não vou conseguir fazer os testes com essas 3, todos os testes, todo mundo tem que provar. Se eu tenho 200 provadores, os meus 200 consumidores têm que provar as 3 amostras, certo? Só que eu não vou conseguir atender todo mundo em um dia. Então, eu vou fazer 100 em um dia, 100 no outro. Beleza. Em um dia, eu faço os meus 3 cookies, dá tudo certo, tá? Então, em um dia eu tenho lá o cookie com mais açúcar, com menos açúcar e o com menos açúcar e biomassa de banana verde. E no segundo dia eu tenho com mais açúcar, com menos açúcar e com menos açúcar e biomassa de banana verde. Suponhamos que no segundo dia o cookie com mais açúcar queimou e o cookie com biomassa de banana verde ficou cru. Quando você juntar todos esses dados, você vai conseguir concluir alguma coisa? Não sei. Por quê? Porque você teve entre o cookie feito em um dia e outro dia uma diferença. Então, na verdade, era para você ter 3 amostras, mas você teve 5 amostras diferentes. Você teve o cookie com muito açúcar que deu certo, o cookie com muito açúcar que queimou, o cookie com pouco açúcar que deu certo, o outro deu certo também no outro dia, né? O cookie com biomassa de banana que deu certo e o cookie com biomassa de banana que ficou cru. Era para você ter 3 amostras e você teve 5. Isso vai diluir a aceitação entre as suas amostras e você não vai conseguir chegar a uma conclusão correta, né? É uma conclusão confiável. Então, é importante ter cuidado com nesse preparo do teste, tá bem? Além disso, é importante, como eu já falei, verificar se o alimento precisa de um alimento suporte, um alimento veículo. Então, por exemplo, se você vai fazer análise sensorial de óleo, você vai utilizar o que? A batata. Você pode fazer batata frita. Se você vai fazer análise sensorial de caldo de carne, você pode utilizar, não sei, o arroz. Análise sensorial de geleia, você pode utilizar um biscoito creme cracker e assim por diante, tá? Além disso, é importante uniformidade na apresentação das amostras, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu vou fazer análise sensorial de cookie, tá bem? Voltando aos exemplos lá dos biscoitos que eu dei, né? Do com muito açúcar, pouco açúcar e com pouco açúcar e biomassa de banana verde. Vamos supor que esses cookies eram com gotas de chocolate. Cara, eu preciso padronizar. Então, todos os biscoitinhos vão ter 5 gotas de chocolate em cima. Por quê? Porque se eu faço um com 8 gotas, outro com 5, outro com 3, eu não sei se o consumidor preferiu o que tem 8 gotas porque ele é realmente mais gostoso ou porque tem mais gotas de chocolate em cima. Entenderam? Então é importante ter essa uniformidade de apresentação. Se eu vou fazer análise sensorial de geleia de morango com um pedacinho de morango, todas as amostras têm que ter um pedacinho do mesmo tamanho de morango. Se eu vou fazer análise sensorial de queijo, todos os queijos têm que ter o mesmo tamanhozinho. Por quê? Porque eu preciso dessa uniformidade, tá bem? Quanto colocar numa amostra? Se for uma amostra sólida, de 15 a 20 gramas é suficiente, tá? Para amostras líquidas, de 15 a 25 ml. O ideal é ter o suficiente para 2 a 3 mordidas ou goles, tá bem? É importante também servir essas preparações na temperatura de consumo normal ou ideal, tá bem? Por exemplo, para sucos, refrescos, a gente recomenda
servir. Eu sempre falo de suco refresco porque foi o último teste sensorial que eu fiz, que foi no meu doutorado. Então é o que está mais recente aqui, mais fresquinho na minha cabeça. Mas a gente recomenda fazer em torno de 10 graus, porque é a temperatura que dá uma melhor percepção sensorial. Quente não é agradável de jeito nenhum, né? Porque, enfim, não é gostoso. E mais frio que isso pode ter como é que fala? As papilas gustativas podem ficar um pouco anestesiadas. Então, por isso a gente sempre recomenda, para alguns produtos existe essa recomendação de ser em torno de 10 graus, tá bem? Mas claro, sorvete é na temperatura de sorvete, café na temperatura quente que não esteja queimando, né? Vinho tem a temperatura ideal, cerveja tem a temperatura ideal, assim por diante. Aqui, ó, coloquei para vocês verem, né, que aqui eu acho que é a análise sensorial de queijo. Todas as amostras têm 3 pedacinhos de queijo cortados no mesmo formato, no mesmo tamanhozinho, né? De suco, todos no mesmo tipo de copinho, a mesma quantidade, ok? Isso é importante, a uniformidade da apresentação das amostras. Ainda em relação ao preparo do teste, é importante quando se quer eliminar as diferenças, ou seja, quando você sabe que a amostra é diferente, mas você não quer que aquela diferença induza o consumidor a identificar qual é a amostra diferente, você pode utilizar, por exemplo, um pires de fundo preto, ou taças opacas, ou a luz vermelha para, de certa forma, mascarar a diferença entre as amostras, tá? Como assim, professor? Não estou entendendo. Por que eu ia querer isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu sou uma indústria de... não sei. Sou uma indústria de refresco de manga, tá? E aí eu quero trocar o acidulante que eu utilizo, a marca do acidulante, sei lá. Eu uso um acidulante ácido cítrico da marca X e eu quero usar um acidulante ácido cítrico da marca Y, tá bem? Aí, quando eu quero ver a diferença entre dois produtos, um dos testes que a gente pode utilizar, a gente vai ver na aula que vem, é um teste triangular. Então você apresenta 3 produtos para o consumidor e pede para ele dizer qual é o diferente, tá? Se você apresenta 3 produtos, mas você já está vendo que um deles é diferente, porque visualmente um deles é diferente, você não sabe se o consumidor identificou que é diferente porque a cor é diferente ou porque realmente modificar o acidulante faz alguma diferença na percepção do produto, entende? Então, às vezes você quer quer saber se o seu consumidor percebe ou não a diferença entre o produto, mas não quer que ele tenha essa percepção visual, você não quer que ele veja, você quer que ele perceba pelo sabor, pelo aroma, enfim, pela textura do produto. Aí nesse caso a gente pode utilizar esses recursos de luz vermelha, de uma taça opaca ou de alguma outra coisa para que ele não veja a amostra, tá? É importante também codificar. Então, geralmente a gente utiliza 3 números ao acaso. As amostras, sempre que vocês forem ler um trabalho, vai estar assim: as amostras foram codificadas com 3 números ao acaso. Isso significa que o quê? Que você não colocou a amostra ABC, ou 1, 2, 3. Colocou 3 números aleatórios, tá bem? Ainda em relação ao preparo do teste, é importante considerar o número de amostras a serem provados, tá? Geralmente a gente faz
essa recomendação de acordo com a natureza da amostra, mas, de maneira geral, não se recomenda fazer teste de mais de 6 amostras no mesmo dia, porque isso pode cansar o consumidor, tá? O ideal é sempre analisar a intensidade e a complexidade da propriedade sensorial. Então, se você dá mais de 6 amostras, por exemplo, para ele identificar, ordenar ou provar, dizer qual que mais gostou, qual a intensidade de algum atributo, isso pode ficar cansativo, né? Lembrando que o consumidor ele sempre avalia, né? Pela visão, depois o odor, depois o sabor. E cada uma dessas avaliações é uma experiência, por isso que isso pode se tornar cansativo. E aí pode acontecer de no final do teste você ter um resultado ruim para as últimas amostras. Você não sabe se é porque as últimas amostras são ruins mesmo, são piores, ou se é porque o consumidor está cansado. Por isso é importante, eu acho que a próxima coisa que eu vou colocar aqui é a aleatorização da apresentação das amostras, que é exatamente isso. Se eu tenho 4 amostras, eu não vou apresentar sempre a 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Claro que com números codificados. Eu vou sempre aleatorizar essa apresentação. Deixa eu ver, eu acho que tem uma imagem de aleatorização aqui. Se eu tenho 3 amostras, eu vou colocar A, B, C, depois, é análise combinatória, né? Então fica A, B, C, depois A, C, B, depois B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Então, análise combinatórias de 3 amostras, 3 a 3, certo? Então, dão 6 combinações. Tá bem? Sim. Aí, por que é importante aleatorizar? Por vários motivos, né? Para evitar, por exemplo, erros de contraste. O que é erro de contraste? É quando você tem uma amostra de boa qualidade, seguida de uma amostra de má qualidade, pode ser que essa amostra de má qualidade tenha uma classificação inferior à que teria se ela tivesse sido apresentada anteriormente. Então, o consumidor prova uma coisa muito boa e depois uma mediana, ele acha a mediana muito ruim, né? Meu marido costuma dizer que o vinho bom ele tem que ser o primeiro. Do segundo em diante não tem tanta importância, porque você não está com tanta cuidade, né? É o contrário desse efeito aqui. Né? Que quando você tem um vinho, uma amostra muito boa, a segunda amostra ela pode ter uma avaliação pior. E o contrário, se você tem uma amostra muito ruim, a amostra seguinte pode ser considerada muito boa, mesmo se ela for mediana. Por isso, por causa desse efeito, é importante sempre aleatorizar, né? Bagunçar as amostras, tá? Bagunçar a ordem. Também é importante... Pode acontecer também o efeito de grupo. Então, uma amostra boa incluída num grupo de amostras ruins, essa amostra pode ter uma classificação inferior à que ela teria se ela tivesse sido apresentada isoladamente ou se ela tivesse sido apresentada em um grupo com amostras melhores. Então, é aquele efeito da influência do grupo. Pode acontecer também um efeito de tendência central, em que as amostras do centro são frequentemente mais selecionadas que as amostras dos extremos. Então, se tem 5 amostras e você perguntar qual é a mais doce, a pessoa vai geralmente cita a do meio, tá? Existem também os erros de padrões, então os provadores eles tendem a utilizar
todas as pistas disponíveis. Eles detectam rapidamente qualquer padrão na ordem de apresentação das amostras. Então, se você colocar algum padrão e ficar sempre repetindo esse padrão, os provadores eles identificam. Por isso que é importante sempre evitar que os provadores se comuniquem, né? E aleatorizar as amostras. Outro erro comum é o erro de tendência posicional. Então, que é o quê? É a atitude dos provadores, que a atitude dos provadores sofre modificações ao longo de uma série de provas. Então, pode variar desde a expectativa e guludice em relação à primeira amostra, até indiferença ou fadiga ou náusea em relação à última amostra. Então, a primeira amostra ela tende a ser preferida e a última tende a ser rejeitada de um modo mais extremo. Por isso, mais uma vez, é importante se aleatorizar a ordem de apresentação das amostras, tá? A ordem de apresentação ela deve ser balanceada e quando todas as apresentações, né, todos os provadores provam todas as amostras, a gente chama de blocos completos balanceados. Se a gente tem um número maior de amostras, maior que 6, a gente pode fazer blocos incompletos balanceados, onde nem o provador ele não prova todas as amostras, mas ao final todas as amostras são provadas o mesmo número de vezes. E aí, obviamente, você precisa de um número maior de consumidores, tá? Bem, em relação ao procedimento, é importante sempre instruir o provador, né, o consumidor. Então, ele deve ser instruído primeiro, né, quando você vai recrutar, eu vou falar sobre isso, mas é importante instruir, do tipo, olha, não tome café, não fume, meia hora, 1 hora antes do teste, tá? Antes dele começar, você fala, olha, lave as papilas gustativas com água, se concentre, coloque a amostra na boca, sinta por alguns segundos. Se não for, você não precisa engolir a amostra se não quiser. Então, engolir a amostra é uma opção do provador, tá? Então, a gente sempre deixa um copinho para descarte na bandejinha com o teste, né? A gente deixa um copo com água, a amostra, um guardanapo, um copinho para descarte e o tablet ou a ficha sensorial com uma caneta, tá? E aí é importante instruir os provadores de como usar o método e cada amostra. Então, você vai falar, olha, o senhor vai receber X amostras, o senhor vai marcar o quanto gosta ou não de cada amostra. O senhor vai receber 6 amostras de uma em uma. Ou o senhor vai receber 3 amostras de uma vez, o senhor vai marcar qual que é a diferente. O senhor vai receber uma amostra padrão e mais 2 amostras, e o senhor vai marcar qual é igual a padrão. O senhor vai receber 4 amostras e o senhor vai colocá-las em ordem crescente de doçura, ou em ordem crescente de preferência, ou em ordem decrescente de, sei lá, de textura, de dureza, enfim. Você tem que dar a instrução de como o provador deve proceder. Como que a gente recruta esse provador, né? Ele deve ser uma pessoa geneticamente normal, então não ter nenhuma anomalia de genética em relação à percepção sensorial. Deve possuir uma boa saúde, um apetite normal, apresentar consistência em seus julgamentos, ter uma boa memória, não ter aversão ao produto, isso é fundamental, tá? Ter interesse em participar dos testes, ter disponibilidade de tempo para o treinamento e tranquilidade mental para participar do teste, principalmente se for
um teste que leve mais de um encontro. Então, existem testes, por exemplo, o que eu fiz no meu doutorado foi um teste de aceitação com CATA, que é um teste em que o consumidor marca ou não determinado atributo. Então, ele provava um refresco de maracujá e aí ele marcava assim, aroma doce, presença de sementes. Aí ele marcava sim ou não. Por isso que chama check, call, that, apply. Então, marque tudo que se aplica. Então, tinha lá, cor amarela, aroma doce, textura suave, acidez, sabor ácido e assim por diante. Ele marcava. Então, é importante ele saber quantas amostras ele vai receber, qual saber se ele vai ter disponibilidade para aquilo. Mas no meu caso foi um encontro só. Agora, existem pessoas que fazem, por exemplo, ADQ, que é em que são necessários, que é análise descritiva qualitativa, que são necessários uma série de encontros com um grupo de provadores, porque aí esse grupo de provadores vão definir quais são os descritores, os atributos para as amostras, para depois provar as amostras, para depois classificar essas amostras. Então, tem aí pelo menos uns de 6 a 8 encontros. Então, é importante que ele saiba, que o provador tenha disponibilidade para isso. Além disso, é importante que, de preferência, os consumidores não sejam fumantes. Caso eles sejam, eles devem ser advertidos de que não deverão fumar de 30 a 60 minutos antes da prova. Em relação ao consumo de café, deve ser desaconselhado antes da realização das provas, dado que poderá afetar as capacidades gustativas durante 1 hora ou mais. Também é importante, até para a motivação do consumidor, né? Explicar o projeto, mostrar o resultado, elogiar ou criticar, principalmente em relação aos treinamentos ou aos trabalhos em que se utilizam testes ou vários encontros para treinamento dos provadores. E aqui no Brasil não é permitido, mas no exterior é permitido a realização de incentivos financeiros, pagamento para consumidores. Tá? Aqui não é permitido pela nossa legislação, mas no exterior é permitido sim, tá bem? Bem, pode ser que aconteçam problemas com os provadores ao longo no dia do teste ou ao longo das sessões de treinamento dos testes, né? Nesse caso, pode ser que seja necessária uma dispensa temporária ou definitiva deles, em caso de febre, gripe ou caso eles estejam congestionados, com o nariz congestionados, porque isso vai interferir na degustação, na avaliação de cheiro. Caso haja um problema de pele ou problema de foro neurológico, porque pode ser que eles percam a capacidade de percepção tátil, e nesse caso eles devem ser afastados também. Casos de gengivite ou má higiene oral, os consumidores podem ser convidados a se retirar também, ou problemas emocionais ou sujeitos à pressão de trabalho que impossibilitem de concentrar convenientemente durante as provas, ou às vezes tem um indivíduo que não sabe trabalhar em grupo e quer forçar o grupo a aceitar suas opiniões, ou, né, porque num grupo focal, o grupo, ao final, tem que chegar a um consenso. E se tem um indivíduo que fica forçando a barra para que a opinião dele prevaleça sobre os demais, isso também pode deixar
todas as pessoas numa situação desconfortável, né? Então, pode ser que esse consumidor, ele, mesmo sendo treinado e tal, pode ser que ele esteja desequilibrando o restante do grupo. Então, pode ser que ele seja necessário convidá-lo a se retirar, né? E aí, muito educadamente, você fala, olha, eu tô vendo que, poxa vida, você tá muito acima da capacidade desse grupo, eu vou te pedir para participar de um outro projeto, assim, mas aí eu quero que você participe sozinho. Ah, vocês estão rindo, né? Mas, cara, lidar com a gente é difícil. Tem um povo que tem um ego do tamanho de um bonde, sabe? E é complicado, tem que ter muito jogo de cintura para trabalhar com a gente. Enfim. Bem, em relação ao procedimento em si, tá? É importante orientar o provador para remover os sabores entre cada amostra. Então, sempre entre cada amostra, beber, fazer um bochecho com um pouquinho de água em temperatura ambiente, tá? Caso o alimento seja gorduroso, é recomendado água morna ou pão para essa limpeza das papilas gustativas, tá? Para ketchup ou molho se recomenda pão, para vinho se recomenda maçã, para sucos, biscoitos de água e sal e assim por diante. Bem, o provador ele pode haver algumas influências, né, de alguns... o provador ele pode, de alguma forma, influenciar nos resultados em função de alguns fatores, né? Então, existem fatores fisiológicos ou psicológicos ou emocionais, tá? Então, um dos fatores fisiológicos é a adaptação. O que é adaptação? É a modificação temporária da acuidade de um órgão sensorial devido à estimulação contínua repetida. A gente percebe muito esse fenômeno da adaptação quando a gente vai numa loja comprar perfume. Que a gente vai, cheira um, cheira outro, cheira outro, cheira outro, daqui a pouco você já não está conseguindo saber qual que você gosta ou sentir exatamente o aroma de nenhum especificamente. E aí é por isso que tem sempre um potinho com café, que é neutro para dar uma limpeza, né, na percepção ali dos estímulos, tá? Isso é um erro de adaptação que pode acontecer com aroma, mas também pode acontecer com um sabor, tá? Com um sabor doce, com um sabor salgado, com um alimento ácido, enfim. Existe também um fator fisiológico de ampliação ou diminuição. O antagonismo é a redução de uma sensação pela ação de outro estímulo. Então, por exemplo, o café com a bebida doce, o café com o fumo, né? Então, quando você toma o café, você percebe menos a doçura. Quando você fuma, quando você toma um café, você percebe menos enfim, eu não sei nem dizer, mas o sabor, o flavor, o aroma do fumo, tá? Ou pode haver um sinergismo, um aumento da sensação pelo estímulo de outro. Isso a gente percebe, por exemplo, a baunilha com chocolate, o aginomoto com sal, o maltol com chocolate ou doce, ok? Existem ainda fatores psicológicos, por exemplo, o erro de expectativa. Então, os provadores eles devem ignorar a origem das amostras. Por quê? Porque
isso pode induzir ideias pré-concebidas. E geralmente eles detectam o que estão à espera de detectar. Então, por exemplo, se eu vou... Lembra do exemplo que eu dei do cookie com biomassa de banana verde? Se eu chamo o provador falando assim, venha degustar, venha participar da degustação de cookie de biomassa de banana verde. Cara, primeiro, ele já não vai, ou já vai com o pé atrás, né? Já vai achando que é ruim. Depois, ele já vai querendo descobrir qual é o que tem gosto de banana. Sendo que a biomassa de banana verde não deixa gosto de banana nenhum. Então, o que foi isso? Foi um erro de expectativa. Eu dei a ele, ou ele descobriu alguma informação que induziu esse provador a uma avaliação equivocada, ou uma avaliação não fidedigna, tá? Existe o erro de estímulo. Então, uma variação irrelevante influencia o julgador sugerindo diferenças que não existem, como eu dei, por exemplo, o pedacinho de morango na geleia, ou o número de bolinhas de chocolate em cima do cookie. Então, o provador, na tentativa de responder corretamente o que é solicitado, ele pode ser influenciado por características não relevantes. Então, pelo tamanho, pela cor do recipiente, pelo tipo de corte, tá? Então, por exemplo, você pede para o provador marcar qual é a amostra mais doce. Aí ele vai lá e marca a amostra mais rosa. O iogurte que está mais rosa. Não, esse aqui está mais rosa, ele deve ter mais açúcar. Não, às vezes as marcas têm a mesma quantidade de açúcar. O que varia enfim, a doçura da fruta que foi utilizada. Enfim, estou dando um exemplo, mas ele pode... um outro aspecto pode interferir no julgamento do provador. Tá bem? Tô acabando, tá, gente? Existe ainda... Ainda falando sobre o provador, tá? Fatores psicológicos. Então, o erro lógico. O provador chega a uma dada conclusão porque ele pensa que dada característica logicamente está associada com outra. Então, por exemplo, a cor e a acidez do queijo. Então, você pode perguntar, qual é o queijo mais ácido? E ele pode marcar o queijo mais amarelo, tá? O efeito diálogo, quando se solicitou para que o provador avalie simultaneamente duas ou mais características do produto. Os provadores podem criar uma impressão global do produto e classificar as características de acordo com essa impressão. Então, ele cria uma impressão sobre um produto e aí ele pensa, esse é melhor que esse é mais doce que esse é mais ácido que esse, e aí ele começa a fazer uma comparação interna, né? Um efeito que a gente chama de efeito diálogo. Também é um outro fenômeno que pode acontecer. Outro efeito psicológico é a sugestão mútua. Então, a resposta dos provadores pode ser influenciada pelos outros provadores. Por isso é importante sempre evitar que os provadores conversem entre si, né? Eles devem estar sempre em cabines isolados ou evitar o contato entre eles, tá? Também pode ter o erro, né, o efeito psicológico de extravagância ou timidez. Então, alguns provadores eles tendem a utilizar extremos de escalas, tá? E outros eles tendem a ficar sempre no meio das escalas. Então, lembra que eu falei para vocês na aula passada da escala hedônica de 9 pontos, que varia de desgostei extremamente a gostei extremamente? Você pode ter um provador extravagante que ele esteja assim, a amostra que ele gosta, mais ou menos, ele diz que gosta muito,
E a amostra que ele não gosta, ele diz que odiou, entendeu? Ele está sempre nos dois extremos. E o provador tímido, que ele fica, a amostra que ele gosta muito, ele diz, gostei moderadamente. E a amostra que ele detestou, ele, desgostei um pouco. Então, isso pode acabar, isso é um outro efeito, um outro fator, que esse não tem como a gente controlar. Por isso que é importante por isso que existe um número mínimo de provadores para se utilizar para cada tipo de teste, né? Então, os testes de aceitação, por exemplo, a gente deve fazer sempre com pelo menos... Eu tenho um estudo de Rausch, que é um pesquisador argentino, que ele traz um número de 112 provadores. Então, um número mínimo de 112 provadores. Tá? Geralmente se recomenda entre 100 e 120 provadores, ok? Para testes de aceitação. Bem, existe ainda como fator psicológico a falta de motivação. Então, a falta de motivação pode acontecer quando o provador, o consumidor, né, percebe que o teste não está bem planejado, está bem desorganizado, ou quando há uma sequência de treinamento e testes muito longa, e aí é importante estar sempre informando ele do seu desempenho, ou se não tem recompensas. Geralmente, eu não sei se vocês já participaram de algum teste sensorial que eu fiz aqui na escola, mas geralmente eu dou 1 bis no final do teste para os meus provadores, sabe? E aí, por mais que seja 1 bis e um muito obrigado, e fato dar um abraço, né, e falar valeu por participar, por mais que seja 1 bis, eles saem felizes com 1 bis e voltam e participam de novo e contam para os colegas que ganharam 1 bis, enfim. E querendo ou não, é uma recompensa, mesmo que não seja só simbólico, eles se sentem importantes, enfim, não sei qual é o efeito do bis na história, mas que funciona. Eu sempre usei, desde o mestrado. Enfim, um bis, um batom. Uma vez eu trabalhei com uma amiga que ela era mais natureba, aí ela deu um chocolate 70%, sabe aquele chocolatinho pequenininho da Cacau Show? Pois é, às vezes eu dava bis mesmo. Bem, quanto ao local de realização dos testes, né? Eu falei para vocês que hoje em dia os testes não são realizados só no laboratório de análise sensorial, né? Que eles podem ser realizados em locais centrais, como escolas, supermercados, shopping centers, academias e assim por diante, tá bem? Aqui essa foto mostra um sensor bus. Então, isso aqui é meu sonho de consumo. É um ônibus para fazer os testes sensoriais onde quer que você queira fazer, né? Você leva o ônibus e monta lá e faz seus testes lá dentro, recebe os consumidores, realizam os testes lá dentro. Achei isso sensacional. Existem também os home use tests, que é quando você dá o consumidor leva o produto para casa para ele testar, né? Então, por exemplo, você pode, olha, eu desenvolvi essa massa de macarrão de feijão sem glúten. Então, leva para sua casa, prepara assim, assim, assado, e depois responde aqui para mim esse questionário me dizendo o quanto você gostou ou não gostou, o que você achou da textura, que nota que você dá para maciez, enfim. Qual é a vantagem dos testes em locais centrais ou do home use tests, né? Você consegue captar um maior número de pessoas,
O lugar que você escolhe geralmente está correlacionado com o seu público-alvo. As desvantagens é que você tem um menor controle, dependendo da estrutura, né? E com isso você acaba tendo um pouco mais de trabalho, principalmente em relação a controlar, a evitar a interferência, a conversa entre os consumidores e a necessidade de uma maior logística em relação às amostras, né? E também porque você precisa de muita amostra e de muito mais colaboradores para o caso de home use tests, porque o percentual de respostas geralmente é baixo, tá? Então, geralmente o percentual de respostas quando você entrega o produto da pessoa, fala prova em casa, me dá um feedback, geralmente é baixo, tá bem? Mas é o ideal, né? Porque principalmente para amostras que você não serve in natura, não serve prontas, né? Que o consumidor vai preparar, é o ideal, porque você pode acreditar que o que ele vai responder é a resposta mais fidedigna possível, né? Ele não vai... ele realmente vai avaliar aquilo de acordo com a necessidade dele, né? Com a percepção dele, da família, enfim. Bem, agora para finalizar eu vou mostrar para vocês um protocolo para a realização de estudos sensoriais, tá? Então aqui, primeiro a gente sempre apresenta o screening do produto, então vem o objetivo do teste, então nesse caso, avaliar a aceitação de brownies de chocolate com 3 tipos diferentes de farinhas. A seleção das amostras, né? As variáveis são o tipo de farinha, então você tem trigo, arroz e banana verde. Os produtos ou marcas são 3 preparações de brownie, uma com brownie com farinha de trigo, a outra brownie com farinha de banana verde e a outra de brownie com farinha de arroz. As razões é verificar se os brownies apresentam diferenças na aceitação de acordo com a presença ou não de glúten na composição. Então esse é o screening do produto, o objetivo, a razão, os produtos e as variáveis, né? A variação entre as amostras. Aí, quais as informações das amostras? Idade. Então, que idade as amostras devem ter? 1 dia, 2 dias, 5 dias, 0 dias? Aqui no caso, 0 dias. As amostras serão analisadas no mesmo dia de preparo. Local, Laboratório de Técnica Dietética da Universidade de Brasília. Código, então você define, né? O pesquisador que define. Então, o brownie de farinha de trigo 007, o de farinha de banana verde 245 e o de arroz 136. Condições de embalagem. Então, todas as amostras serão armazenadas em vasilhas plásticas laváveis com tampa. Manuseio. As amostras serão mantidas nas vasilhas em temperatura ambiente até o momento do teste. Aqui é importante, assim, manuseio, cortar de tal tamanho, manter de tal forma, tá? Assim por diante. Preparo das amostras. Quantidade total. Serão realizadas aproximadamente 2 receitas de cada brownie, conforme as receitas em apêndice. Temperatura. Qual a temperatura do forno? Qual a temperatura que deve ser servida? Preparação. Qual o procedimento para fazer a receita, né? Tempo de espera. Então, qual o tempo de espera entre o preparo e a hora que vai fazer o teste? Utensílio. O que você precisa de utensílio? Prato descartável, copo, faca, balança, régua, fita crepe, caneta. Outras informações, então a gente colocou aqui, deixar os brownies já porcionados nas vasilhas plásticas tampadas até o momento de apresentação das amostras aos provadores, descartar amostras quebradas, fissuradas ou amassadas. Por quê? Para ele não ressecar, não ficar seco, né? Instruções especiais, os brownies não devem ser servidos quentes ou mornos, somente apresentar as amostras aos provadores quando estiverem frias, em temperatura ambiente. O provador deverá receber um pedaço pequeno do brownie, um cubo de aproximadamente 3 por 3 por 3 centímetros.
utensílios, pratos descartáveis e copos descartáveis, codificação, quais são os códigos, tamanho da porção aproximada, quantos gramas, né, o formato, temperatura, procedimento de apresentação, né, colocar a amostra no centro do prato plástico com o código escrito acima, fixado com a fita crepe no próprio prato. Apresentar as amostras monadicamente, isso significa uma de cada vez, tá? Ordem, aí vê a planilha de códigos de ordem para cada provador. E aí tem uma planilha assim, ó. O provador 1, ele deve receber primeiro preparar o P3, que é o código 700, aqui é um exemplo, né? 716, que lá é o, enfim, é o brownie com biomasse de banana com farinha de arroz, depois o P1, que é o 007, que é o com farinha de trigo, depois o P2, que é o 245, que é com biomasse de banana verde, e assim por diante, tá? O 2 deve receber a 2, depois 1, depois 3. O 3 deve receber o 1, depois o 3, depois o 2. Então, tem a sequência que cada provador deve receber, qual ordem. Isso aqui a gente faz no Excel, a gente pede para ele fazer a combinação de X amostras, de tanto a tanto, e ele faz, tá? Quantidade, né? Aí isso aqui já é uma forma de começar a escrever os resultados. Então, quantos provadores foram? Isso aqui, quantos foram, você tem que saber quantos você tem que fazer, né? Então, o objetivo aqui era analisar 50 provadores. Então, qual é o intervalo de idade entre eles? Aí, no final, foram 80 do sexo feminino, 20 do sexo masculino. Uso do produto, qual é o requisito, né, para recrutamento. Então, ter consumido brownie ou bolo de chocolate pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Então, qual é a frequência de consumo demandada, né? 4 vezes ou mais por ano. E ter disponibilidade. Quando? Na quinta-feira, no período da tarde, para a realização de um teste que é de cerca de 20 minutos. Ok? Então, é só para vocês saberem como que a gente faz um protocolo para a realização de um teste sensorial, tá bem? E aí, os anexos, né, desse protocolo, vai o delineamento de ordem de apresentação das amostras, que é isso aqui, as fichas de recrutamento, que é onde você vê a idade, a frequência de consumo do produto que você quer, você pergunta se a pessoa tem alguma alergia, algum produto que você algum ingrediente, tá? Tem que assinar o termo de consentimento livre esclarecido de acordo com o Comitê de Ética em Saúde da Plataforma Brasil, isso é exigido. Aí tem as fichas de análise sensorial, que a gente vai começar a conversar sobre elas na próxima aula, a planilha de resultados e essa orientação de preparo e obtenção das amostras, que são na verdade, as receitas, né? A ficha técnica do produto, ok? Pessoal, eu fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que ela deve ter ficado um pouco comprida, mas com base nessa aula e na outra aula que eu deixei disponível na plataforma, vocês já podem responder a atividade que eu deixei disponível lá na nossa aula, que é o questionário em relação às condições para a realização de testes, tá bom? Até a próxima. Beijinho.